Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje de matemática, nós iremos falar mais uma vez sobre adição e subtração. Nós já vimos aí os termos da adição, já vimos aí os termos da subtração. E hoje nós vamos falar aqui sobre operações inversas. Então, o que uma tem a ver com a outra. Legal? E você pode até perguntar, ô professora, o que é operação inversa? Em todas essas ações existe ação inversa. Então, eu vou falar aqui para vocês de umas ações e vocês verão que todas elas têm uma operação inversa. Assim também acontece na matemática. Existe a ação inversa das operações, que entendemos por operação inversa. E no nosso dia a dia, quando a gente faz alguma coisa e desfaz depois, que é muito comum, né? Muito comum da gente estar praticando aí, que a gente pratica todo dia aí os atos. Então, a gente abre uma porta, depois fecha. Então, isso é uma operação inversa. Fechou a porta, abriu, é uma operação inversa. Abriu a tampa de uma garrafa, fechou, é uma operação inversa. E na matemática, nós também temos as operações inversas. Então, vamos pensar aí também em mais algumas outras ações que nós realizamos no dia a dia, com a ação inversa, nesse caso, a ação inversa. Então, eu tenho um telefone, eu vou ligar ele está desligado, então eu vou ligar. Então, é uma operação, é uma ação inversa, ele está ligado, eu vou desligar, eu estou fazendo a ação inversa. Eu estou. Depois procura a página, gente. Ainda não, a página não, tá? Dá uma olhadinha cá. Eu chego na casa, tá escuro. Então, o que é que eu faço? Uma ação inversa do que está. Se está escuro, eu quero que fique claro, então eu acendo a luz. Então, foi uma ação inversa que eu fiz. Vamos ver outras aqui, ó. Abrir a porta do carro e fechar a porta dele. Subir e descer escadas são ações inversas, então eu subo. Quando eu estou lá em cima, depois eu desço. É uma ação inversa. Colocar a chave na fechadura e retirar a chave é uma ação inversa. Então, se você está com o seu estojo, ele está fechado, você pega o zíper, abre, então é uma ação inversa. Está aberto, você fecha, também é uma ação inversa. E na matemática, em todas essas ações, existe a ação inversa, e na matemática nós temos aqui as operações, tá? Então, nós temos as ações inversas no nosso dia a dia e nós temos as operações inversas na matemática. Em todas essas ações existe a ação inversa, ou seja, o ato de abrir e o ato de fechar, o ato de subir, o ato de descer, o ato de colocar, o ato de retirar. Também acontece na matemática. Existe a ação inversa das operações, que entendemos por operação inversa. Então, a operação inversa da adição, ela é a subtração. E a operação inversa da subtração será a adição. Então, uma vai estar invertida aí com a outra. Então, a operação inversa aqui da adição. Notamos que, para determinar a operação inversa, precisamos saber qual é o problema. E, a partir disso, pensar na situação contrária. Então, você tem que primeiro ler, observar, pensar aí na situação que vai ser contrária. Não é simplesmente e qual vai ser o resultado? E se eu tenho 1 e o resultado é 3, qual é o outro número? Eu quero saber. Não, você tem que pensar. Então, para isso, você vai fazer a operação inversa. Se você tem 1 e o resultado deu 3, então, quando você pega o 3 menos 1, ele vai dar 2. Então, o número que está faltando aí vai ser o número 2 para você descobrir. Então, se a gente está adicionando 13 a um número, e quando a gente adicionar esse número, a gente tem aqui, nós obtemos o 36 como resultado, qual vai ser o número
que vai ser somado com o 13 vai dar 36. Então, para isso, para eu poder saber que número aqui, que número é esse, eu preciso fazer uma subtração. No caso, eu vou fazer aí uma operação inversa, tá? Da adição, a gente vai fazer a operação inversa, que vai ser a subtração. Então, se eu tenho 13 na primeira parcela e o resultado ou o total é 36, eu quero saber qual é o número que está na segunda parcela. Então, para isso, eu vou ter que inverter a situação e fazer uma operação inversa, onde eu vou pegar o 36 e vou colocar ele no minuendo, no lugar do minuendo. E o 13 eu vou colocar ele no lugar do subtraendo para poder saber qual vai ser o resultado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Ó, eu tenho 13, mas algum número ele tem que dar 36, né? Então, qual é o número que vai estar aqui, que tem que estar aqui nessa segunda parcela? Então, para determinarmos o resultado, nós precisamos calcular 36, que vai ser o minuendo, menos 13, que vai ser o subtraendo, para a gente poder encontrar a segunda parcela dessa adição. Então, precisamos calcular 36 menos 13, que vai dar 23. Dessa maneira, percebemos que a operação inversa da adição é a subtração. Se aqui eu já tivesse o número 23, já teria dado o número 36 sem eu precisar procurar um número. E a operação inversa da subtração é a adição. Observando o exemplo acima, onde nós temos... acima não, vai ser abaixo, tá, gente? Deixa eu colocar aqui abaixo. Eu coloquei acima, mas é abaixo. Podemos entender que a subtração não, é acima mesmo. Podemos entender que a subtração é a operação inversa da adição e que a adição é a operação inversa da subtração. Vejamos aqui outro exemplo. Se subtrairmos 16 de um número e a gente vai obter aqui o número 15 como resultado, eu quero saber aí qual vai ser o próximo número. Então, eu tenho aqui, eu estou precisando saber agora qual vai ser o minuendo. Eu tenho um minuendo, subtraio por 16 e o resultado vai dar 15. Então, qual será o minuendo? Então, nesse caso, eu vou ter que somar 15 mais 16. Vamos ver qual é o número? Para determinarmos o resultado, precisamos calcular 16 mais 15, que vai dar 31. Então, se eu tenho 31 aqui e diminuo por 16, ele vai dar 15. Mas eu não tenho esse número aqui no momento. Então, como é que eu vou descobrir ele? Somando esses dois. Na adição, vai ser o inverso. Eu quero saber qual é o número aqui da segunda parcela, que não tem. Então, eu vou pegar o resultado e vou subtrair por 13. Vou diminuir para poder dar esse resultado aqui. Já na subtração, eu irei somar o resultado com o subtraindo para saber qual é o minuendo. Beleza aí, Pedrão? Pedro Henrique? Beleza? Certo, gente? Então, é fácil, é só você prestar um pouquinho de atenção. Todo número aí que você for fazer, se você tiver na atividade, adição, se você quiser saber um número aí, você vai ter que subtrair um número maior pelo número menor. Já na adição, você irá somar os números, tá? Lembrando, só dando uma refrescadinha aqui para vocês. Olha, em todas essas ações que nós falamos, existe a ação inversa. Assim também acontece na matemática. Então, se eu abro a garrafa, eu fecho, é uma ação inversa. Se eu ligo o telefone,
e eu desligo, é uma operação inversa. Se ele está desligado e eu vou ligar também, é uma operação inversa. Se a porta do carro, da casa, do quarto, ele está fechado e eu vou abrir, então eu estou fazendo aí a operação inversa. Se está aberto e eu vou fechar, também é a operação inversa, tá? Então, quando a gente faz ou desfaz alguma coisa, fazendo alguma coisa depois desfazendo ela, é um ato comum que nós praticamos aí no nosso dia a dia. Pronto. Pedro jogou a toalha para trás, depois Pedro vai lá e pega a toalha. Então, é uma ação inversa do que ele estava fazendo. Então, Pedro estava com a toalha dobradinha, desdobrou a toalha e jogou para trás. Aí depois a mãe dele vai chegar e Pedro pega a toalha, dobre ela e coloca aí no cantinho, para depois colocar na roupa suja. Então, Pedro vai lá desfazer aquilo que ele fez. Pega a toalha que ele jogou, dobra a toalha que ele desdobrou e vai colocar lá no cantinho onde ele tirou. Então, abrir porta e fechar porta, subir e descer escada, colocar a chave, tirar a chave, abrir zíper e fechar zíper de mochila. E todas existem a ação inversa, assim como também na matemática. E, gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no... Então, deixa eu dar só uma pausazinha aqui na